Olá, mais um programa Dramas de Família. Hoje nós estamos com o Dr. Wagner, é advogado, especialista em direito de trânsito, e ele vai aqui nos esclarecer muitas dúvidas que nós temos no nosso dia a dia sobre o trânsito, sobre veículos, sobre habilitação, pontuação. Então vai ser um bate-papo bem técnico com o Dr. Wagner Aparecido Rosa, advogado, especialista em direito de trânsito. E nós vamos ter aqui vários temas hoje sendo abordados, acidente de trânsito, enfim. Vai ser um bate-papo bem técnico. Primeiro eu agradeço a sua presença, peço que o senhor se apresente aí para todos aqueles que estão nos assistindo e aqueles que estão nos ouvindo pela FM Mauá 87.5. Quem é o Dr. Wagner? Opa, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu sou, além de advogado, né, professor de educação física, faço parte aí das defesas dos policiais militares injustiçados do estado de São Paulo. Sou presidente de uma associação de moradores lá do bairro do Jaraguá e também diretor de trânsito do CDVT, que é uma instituição que briga aí, né, pelos direitos das vítimas de trânsito. E é isso aí, estou à disposição, que eu puder cooperar, que a gente puder bater um papo aí, estou à disposição. Lógico que o Dr. Wagner fez um resumo, né? Que se ele fosse colocar aí o currículo dele, a especialização que ele tem aqui, nós ia ter que gastar o programa todo aqui, né? Doutor, eu percebi que o senhor está sempre em prol daquelas pessoas que têm necessidade de uma defesa técnica, né? Sim. Nós estamos falando aí de policiais militares, nós estamos falando de pessoas... o senhor tem um instituto, né? O CDBT? CDVT. VT. Isso. Que faz a defesa das vítimas de trânsito. Das vítimas de trânsito. Isso. E sempre em prol dos menos favorecidos, daquelas pessoas que necessitam da assistência técnica especializada. Eu tenho uma ideia que eu venho acompanhando sobre as vítimas de trânsito. Infelizmente, boa parte das instituições que defendem as vítimas de trânsito, elas foram criadas por pessoas que tiveram ou um familiar ou ela própria sendo vítima do trânsito. Então, uma das dificuldades que a gente tem é convencer as pessoas de que não precisa você ser vítima do trânsito ou ter um parente vítima do trânsito para você brigar, né, pela categoria, lutar, militar realmente pelo direito das pessoas e pela vida, né? Na verdade, o trânsito, ele mata por volta de 50 mil pessoas por ano. E isso é um número muito alto. Eu acessei ontem eu acessei lá o site do RENAEST, Registro Nacional de Estatística, e eles atualizaram recentemente. Em 2023, foram mais de 60 mil mortes no país. Então, veja, a gente tem números aí de guerra, né? Nós temos números de guerra. Se a gente analisar o que é o trânsito mesmo, infelizmente, são pessoas se matando sem se conhecer. E muitas das vezes matando pessoas da própria família, porque há casos aí em que a pessoa ela se envolve no acidente e as vítimas são os seus próprios parentes que estão ali. Então há casos, inclusive, são vários, né? Que infelizmente as pessoas vão consumir algum tipo de bebida alcoólica em algum evento, sítio, alguma coisa nesse sentido. No retorno, capota o carro. Já peguei vários casos. E tá com a família inteira e sobreviver só o motorista. Quem causou o acidente acaba sobrevivendo. Isso. Então infelizmente, né, acompanhei vários casos nesse sentido. É a questão da cadeirinha, que as pessoas ainda brigam para não usar. Cinto de segurança também fazem... Sempre tem aquela velha desculpa, né? Esqueci, não vai dar nada. Não vai dar nada. Criança no colo. Então a primeira vítima vai ser a criança. Vai ser a criança. Né? E outra coisa, uma ideia de que o deslocamento curto, né? Tá aqui perto de casa,
é outra falácia, né? Perto de casa nunca acontece nada, né? Isso. É pertinho, ali não vai dar 10 minutos. E a gente eu fui socorrista, trabalhei com resgate durante 6 anos, e muitos dos acidentes que a gente atendia era de percursos curtos, né? Pessoa sem cinto, porque saiu de casa para ir na casa da sogra, era pertinho, não colocou o cinto, acabou sofrendo um acidente, e aí a colisão que poderia ter um resultado menos gravoso com ele usando o cinto, agravou porque ele estava sem cinto de segurança, né? Eu lembro um fato que fomos atender lá no Espírito Santo uma vez, eu na viatura de resgate, de um HR, pai, a mãe de cinto e uma criança no meio sem cinto. Ela foi ejetada para fora do veículo, os pais ficaram bem e o filho veio a falecer. Né? Então, quer dizer, o que deu culpa ao acidente, que foi o pai, estava de cinto, não se machucou. E aí, infelizmente, levou a óbito o filho que não tinha opção, tinha 7, 8 meses de vida, não tinha a opção de escolher se ele iria usar ou não o cinto, né? Foi a escolha do pai, da mãe, não deixar ele na cadeirinha, não colocar ele no cinto. E foi a única vítima fatal desse fato aí, e isso marcou muito na época. E em 2021 nós tivemos uma alteração muito interessante aí no Código de Trânsito, apesar que desde 1997, quando foi instituído o atual CTB, ele foi alterado, né? Foi feito um outro. Nós tínhamos, em 67, nós tivemos o CNT, muitas pessoas ainda utilizam essa nomenclatura, né? E aí depois o CNT transformado aí em CTB. O Código Nacional de Trânsito, que era de 67, depois se transformou em Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB. E tivemos várias alterações, e agora em 2021 nós tivemos uma reformulação quase do código. Dentre as principais que foram divulgadas aí na mídia, tem a questão da pontuação, que daqui a pouco a gente pode falar alguma coisa sobre a pontuação. E também a pontuação repercutiu na suspensão e na cassação? Não, a alteração dos pontos repercutiu na reciclagem preventiva. E eu posso fazer uma matemática aqui, que uma pessoa pode chegar até ter 70 pontos dentro de um ano. Num período de um ano e não ter habilitação suspensa. Vamos lá. Já quer falar sobre isso? Já vamos entrar nesse tópico. Então vamos lá. Funciona da seguinte forma. Até 2021, uma pessoa, para ter habilitação suspensa, ela teria que atingir 20 pontos. E outra coisa que o pessoal falava que era 21, né? Nunca foi 21, sempre foi 20 pontos. Então, se ela tem 19 pontos dentro de um período de um ano, né? Dentro de um período de 12 meses, só um parênteses aqui. Tem gente que confunde que é dentro do ano e não é dentro do ano. Então, 2020, eu tenho 15 pontos. Aí chega em dezembro, zera. Tem muitas pessoas que têm essa ideia. E não é assim que funciona. São 12, aliás, eram 20 pontos dentro de 12 meses. Então, a matemática que eu sempre aconselho você vai pegar a última autuação e vai retroagir 12 meses e somar o que tem. Então, se eu tenho, por exemplo, 15 de maio de 2020, aí eu vou até 15 de maio de 2019. Então, em 15 de maio de 2020 entrou, vamos dizer assim, 5 pontos. Então, não é ano calendário? Não é ano calendário, é 12 meses. Então, contado através da última multa que você tomou? Que o programa, o aplicativo, não sei exatamente o que eles utilizam para fazer isso daí, porque eu acredito que hoje é uma máquina que está fazendo isso, porque estamos com vários erros, infelizmente. Eu tenho vários erros aí de pessoas que já cumpriram. Bom, é bem complexo isso. Principalmente de cassação. Estou acompanhando aqui o Detran de São Paulo, está com vários erros. Muito bem. Então, o que a máquina deve fazer? Que é o que eu aconselho às pessoas. Você está controlando a sua habilitação? Eu vou colocar do termo antigo para depois a gente atualizar. Sim. Então, eu tenho aqui 7 pontos, que não é autossuspensiva. Daqui a pouco eu vou falar da multa autossuspensiva. Então, eu tenho 7 pontos de uma multa que não é autossuspensiva. E aí, eu vou, 15 de maio de 2020, eu vou retroagir até 15 de maio de 2019. Muito bem. Até 15 de maio de 2019... Essa que entrou agora, 15 de maio de 2020, entra na contagem. Sim. Então, 14 de maio de 2019, se eu tenho uma multa, já não entra. Ela não entra. E por quê? Porque se eu vir de trás para frente, eu vou até 14 de maio de 2020. Então é isso. A matemática correta é essa. Aí eu vou somar.
Por que que acontece isso? A pessoa faz a pesquisa e aparece lá 40 pontos. Aí ela fala assim, eu tô com 40 pontos, minha habilitação vai ser suspensa. No caso antigo. Sim. E eram 20. Então, o sistema do Detran de São Paulo, os outros eu não sei se funciona assim, quando a pessoa faz a pesquisa, a hora que ela entra na página, ela é uma pesquisa histórica. Ao ponto que deveria ser uma pesquisa a cada 12 meses. É possível fazer filtrada também. Aí você vai fazer a cada 12 meses. Porém, se a pessoa quiser fazer uma pesquisa histórica, não tem problema. Aí ela vai ter que pegar a caneta lá e separar a data. Fazer essa matemática. Em 12 meses, quantos pontos eu tenho? O que vai acontecer? Supondo que gerou 20 pontos lá em 2020. O Estado tem até 5 anos para nos punir. Isso tudo? O Estado tem 5 anos para nos punir. Então, se abrir a portaria lá em 2020, da lei antiga, 2020, abre a portaria com 20 pontos, é possível uma pessoa ter habilitação suspensa? Ainda é. Mesmo a lei tendo mudada. Até porque nós tivemos a questão da pandemia, muita coisa travou, teve pessoas que receberam notificações depois da pandemia. Depois da pandemia, começou a receber as notificações e foram acumulando os pontos. Então, nós tivemos aí um período de transição. O período de transição ainda também é uma polêmica. Seria o famoso vacatio legis? É similar a uma vacatio legis, né? Só que nós temos aquele período lá que a própria portaria, deliberação do Detran, do Senatran, na época, o que eles colocaram? Eles colocaram o seguinte, realmente foi para beneficiar os motoristas. Se você tem a soma de pontos, porém não gerou a portaria, você já entra na matemática nova. Eles fizeram isso daí. Então, mas vamos colocar que não gerou... Aí vem uma dúvida. Não gerou a portaria. Isso. O Estado, ele tem 5 anos... Para nos punir. Para nos punir. Isso. Isso. Ele pode, durante esse prazo de 5 anos, a qualquer momento, abrir essa portaria ou não mais? Sim, tem. Tem. Pela lei antiga? Se em alguma fase desses últimos 5 anos acumulou a pontuação dentro do período de 12... Que a legislação antiga determinava... Ou a nova, né? De repente, ele pode abrir a portaria a qualquer momento. Pode abrir a qualquer momento. E como evitar, abrindo essa portaria, existe uma forma de evitar essa suspensão? E a outra pergunta, não chegando a abrir a portaria, existe alguma forma de evitar que essa portaria seja aberta? Vamos lá. Isso, aí nós vamos entrar na reciclagem preventiva. Como era antes, até 2021, se uma pessoa que tem a sigla EAR, então exerce atividade remunerada, esse benefício não é para todas as pessoas, porque tem muitas pessoas que elas, a hora de renovar, ela fala, não vou fazer o exame psicotécnico. Você não é obrigado somente na primeira habilitação. Você tirou a primeira habilitação, você tem que fazer o exame psicotécnico. Na hora de renovar, você não é obrigado. Porém, se você quiser a sigla EAR, exerce atividade remunerada, você tem alguns benefícios. O primeiro benefício está relacionado à reciclagem preventiva. Tem que ter a sigla EAR. E o que é reciclagem preventiva? Você, lei antiga, até era de 14 a 19 pontos. Então, se a pessoa... 12, 13 não poderia fazer. Dentro do período de 1 ano. Então, você está ali dentro do período de 12 meses, você acumulou, supondo ali que deu 18 pontos. Tive 18 pontos na minha habilitação. Teve 18 pontos. Você procura até o poupa-tempo. O sistema está falho. Dá para fazer pelo sistema do Detran. O site do Detran dá para fazer hoje. Mas vamos colocar aqui, como a gente está falando da norma antiga, como que funcionava quando o Detran tinha atendimento. Você ia até o balcão e falava, eu quero fazer. Ele te encaminhava um ofício, você procurava um CFC e participava lá do curso de reciclagem. Eles encaminhavam, aliás, melhor, naquela época não, eles te entregavam o certificado, você retornava até o Detran e a pontuação era eliminada na hora. No balcão mesmo. Dava baixa na frente da pessoa que estava ali. Isso. Então, dentro de um período de 12 meses, ele ainda poderia ter mais 19 pontos. Só que ele não poderia fazer mais a reciclagem. A reciclagem é uma vez só por ano. Uma vez só a cada 12 meses. Hoje... Lembrando que esses 12 meses, mesmo para reciclagem, não seriam os 12 meses calendários. Os 12 meses como se fosse a pontuação da multa. 12 meses corrido, né? Muito bem. Aí nós tivemos uma alteração em 2021. Como que ficou? Ficou da seguinte forma, que é o segundo benefício que
que eu falei para você. O primeiro é o EAR e o segundo benefício agora é a questão da pontuação. Em 2021, nós tivemos uma alteração que diz o seguinte. Existe uma tabela. Vamos lá. A pessoa não tem EAR. Dentro de um período de 12 meses, ela pode ter 39 pontos. A gente fala 40 porque 40 suspende, mas pode ter 39. Desde que, dentro de um período de 12 meses, ela não tenha nenhuma gravíssima. Então você pegou toda a pontuação ali, olhou, falou, não tem nenhuma gravíssima, 39 pontos, não vai dar problema, não vai abrir portaria, não vai acontecer nada. Muito bem. Se eu tiver uma gravíssima no meio desse bolo, cai para 30. Me dá um exemplo para quem está nos assistindo agora. O que seria uma multa gravíssima? Qual seria um exemplo de uma multa gravíssima? Uma gravíssima que eu acho que é a mais comum, farol vermelho. Então, o semáforo vermelho é uma multa gravíssima e não é uma multa que suspende automaticamente. Que nós temos as multas chamadas autossuspensivas. Dentre elas, a falta de capacete. A falta de capacete hoje, ela é autossuspensiva. Ela é autossuspensiva. Então, ela também é gravíssima, porém, ela por si só já suspende a habilitação. Imediata, automático. A gente fala automático, mas tem que seguir aquela regra lá do direito de defesa, notificar. Né? Isso, foi uma discussão muito grande, inclusive recentemente aí no STF, sobre essa palavra. Nós tínhamos algumas multas, o próprio CTB falava, suspende automaticamente. E aí houve uma discussão. Porque aí fere o princípio da ampla defesa, né? Sim. Então, aliás, o que está acontecendo agora com o toxicológico, que eu já vou falar. Quando dá positivo, perdão, quando dá positivo o resultado, suspende a habilitação. Aí nesse caso, o que acontece? É um pouco complexo. É que o exame toxicológico aí já é uma coisa um pouco diferenciada, né? Já é um requisito para você manter sua habilitação. Seria isso? Isso. Nós temos aí o requisito de manter e o requisito de alterar. Então, até para quem quer mudar a categoria... Tirar da categoria C para D, D para E. Por que eu falo que é complexo, né? Eu tô com a categoria B de bola, supondo, e quero mudar para D de dado. B seria veículos até 3.500 quilos. Ou até 9 lugares, a gente fala 8 mais 1, 8 mais 1. Então, só uma observação sobre essa questão aí do peso e das pessoas. Aonde que é a fiscalização? No documento. Por quê? Porque tem muitas pessoas que falam assim, beleza, eu tenho uma Kombi, só que a minha Kombi eu coloquei um banco a mais, eu fiz uma alteração. O que está no documento? No documento está 9 lugares. Tem 15 pessoas. A habilitação está certa? A habilitação está certa. O veículo está adulterado. Aí você pode ser autuado ou por veículo adulterado, se você colocou um banco a mais, ou por excesso de passageiro. E aí tem que desembarcar o excedente e vai ser autuado. Mesmo assim autuado. Mesmo assim autuado, né? Mesmo assim autuado. Se a pessoa se negar, vamos colocar assim na carga. A carga é a mesma regra. O peso bruto total, tá lá no documento, 3.500. Passou pela balança, 4.000. O policial vai fazer a autuação e vai pedir para ele fazer o transbordo do excesso. Não fez o que é retido. Não fez, o veículo não pode sair dali. Bom, o veículo também. Para tirar uma dúvida aqui, nós estamos aqui em multas, em pontuação. Sim. Leve, média. Média, grave. Grave e gravíssima. Gravíssima. Isso. A multa de acostamento, que a gente vê muito... Estacionar ou ultrapassar? Ultrapassar pelo acostamento. Gravíssima com fator multiplicador. Aliás, o fator multiplicador, olha só que interessante. Algumas pessoas falam para mim assim, eu tive uma multa, que é o caso da falta de capacete. Eu tive uma multa e a minha habilitação foi suspensa. Eu acho que multiplicou. Por quê? Porque 3 vezes 7 é 21. Então, muitas pessoas vinham com essa informação, que nunca existiu. Por quê? Não existe multiplicação de pontos. Como ela é suspensiva, ela joga... Ela é autossuspensiva e ponto. Não tem nada relacionado ao ponto. E outra coisa que as pessoas confundem também, ela pesquisa lá e aparece 7 pontos de uma autuação, por exemplo, de capacete. Aí ela fala assim, 7 pontos... Não vai dar nada. Não pode ser autossuspensiva. Por quê? Porque só tem 7 pontos. Estou dentro do meu limite ali de 19 pontos. Só que isso é por força da lei. É a lei que impõe que o fato de você estar conduzindo uma motocicleta sem capacete, você vai ser autuado e essa multa gera suspensão. Que é o caso da bebida também. Né? O bafômetro. Um bafômetro. É autossuspensiva? Autossuspensiva. E ali o bafômetro é assim.
Você tem a multa também de fazer... polêmico, né? Porque tem o assino, não assino... Isso, muitas pessoas também confundem essa questão, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa faz o teste, e aí eu não sei se é malícia ou é ajuda dos policiais, em alguns casos eu percebo que é ajuda, mas não sei exatamente, eu deduzo. Caso a caso, né? Eu deduzo. Sim. O camarada faz aquele pré-teste, que tem alguns que nem chega a encostar, é próximo ali. Só da lanterninha lá, verde e vermelho. Faz pra ver. Aí o camarada vai lá e fala assim, ah, beleza, acusou alguma coisa. Muito bem. Aí o policial, ele analisa e vê que a pessoa está em condições de dirigir. Se ela está em condições de dirigir, ele pergunta, você vai querer fazer o teste? Aí se a pessoa falar que não quer, ela é autuada pela negativa, que é o artigo 65A. Negar-se a ser submetida ao teste. Sim. Se você se nega a ser submetido ao teste, não quer dizer que você está sem condições. Sim. Você só foi autuado porque você se negou. E muitas pessoas falam assim, vou fazer o recurso, por quê? Porque eu vou lá, faço um exame, sai dali e faz um exame de sangue. E prova que não consumiu nada. Você não consegue comprovar esse tipo de autuação, porque o verbo, no verbo da multa, não é conduzir veículo embriagado. É negar-se a ser submetido ao exame. Então, você vai comprovar que você não estava bêbado? Pra quê? Sendo que você foi autuado por negar-se. Se a dinâmica da multa é negar-se. Então tem que se ater ao verbo, né? Como a gente aprendeu lá na aula de português, a parte mais importante da frase. Essa já é mais difícil a defesa, né? Essa é mais difícil a defesa, porque você se negou. Eu não quero. Então, se você se negou, entende-se que alguma coisa tem. Aí você precisa comprovar o porquê que você se negou. Aí sim, você vai fazer uma defesa alegando que você não acredita naquilo. Quando emite essa multa no local, né, o órgão atuador está lá, negou-se a efetuar o bafômetro. Ele vai imprimir lá a multa lá e vai dar para o rapaz assinar lá. Sim. Ele pode se negar também a assinar. Pode se negar assinar? Pode. Beleza. E ele pode assinar. Uma via fica em volta. Isso. Fica com ele. Eu já vi uma situação da pessoa colocar observação lá. Neguei, pois não senti confiança no aparelho. É possível. É possível, porque ela pode escrever o que ela quiser, né? Ela pode escrever o que ela quiser. Agora, a questão é o seguinte, porque aquilo ali vai para os autos, Vai para defesa. Você pede lá a microfilmagem. Infelizmente, tem alguns órgãos que falham nisso. A microfilmagem... Assim, a melhor microfilmagem que eu acompanho é da prefeitura. Só que da prefeitura não existe assinatura. Porque o agente de trânsito da prefeitura não tem poder de polícia. Então, a maior parte das autuações deles são sem abordagem. Que seria o CT? Não. Isso, vamos colocar aqui a CET, né? E a Guarda Municipal também pode fazer autuação agora. O Estado, que é representado pelo policial militar, que é ele que pode fazer a abordagem, o Detran, que é responsável por essas autuações, é muito complicado para você pegar a microfilmagem para você fazer a defesa. Como é bem complexo, né, essa situação do direito de trânsito. Você vê, nós já fomos na multa, já fomos em pontuação e um caso vai puxando o outro. Um caso vai puxando o outro, A questão que o senhor falou aí agora das autoridades competentes né, em autuar, sim, que não pode ser confundida com a autoridade competente de fazer a abordagem. Isso. Hoje, a CT, Guarda Civil Metropolitana... eles têm o poder que foi conferido a eles para fazer a autuação. Mas a abordagem de trânsito... Então, saiu agora também... Uma normativa, na verdade, uma alteração da Constituição. Então, veja, é polêmico. É polêmico, porque quando a gente fala de poder de polícia... Quem regulamenta é o Código tipo tributário, né? Sim. Artigo 78, ele traz lá as observações lá do poder de polícia. E existe um entendimento de que os agentes de trânsito têm poder de polícia para fiscalizar sobre trânsito. Por quê? Lá, nós tivemos aí uma alteração lá no artigo 144, né? Da Constituição, que incluiu a parte de trânsito. Então, eu entendo que sim. Mas há quem defende que não. E o Detran? É um órgão? O Detran que é uma autarquia, né? Ela é uma autarquia. E o Detran, ele é um órgão que tem a competência de administrar documentos e veículos. Então, ele pode tanto te punir em relação a qualquer um dos dois, né? Em relação a recolhimento do veículo, recolhimento do documento. Mas ele tem poder de polícia, de abordagem?
Poder de polícia de abordagem, tem. Porque eu vi isso aí, eu presenciei na Marginal Tietê um veículo do Detran abordando um carro, né? E depois eu fui saber que esse carro foi recolhido porque tinha mais de 10 mil reais de multa e passava sempre naquele radar eletrônico, então o Detran já estava com a viatura ali esperando ele passar para abordar e recolher esse veículo. Os agentes do Detran que fazem aí as fiscalizações, muitos inclusive atrás de dublê, veículo dublê, são policiais militares, né? Ah, são policiais militares? São os policiais militares, isso. Eles que fazem aí a abordagem. Então, são policiais militares a serviço do Detran? A serviço do Detran. Dentro do Detran tem ali o órgão que apoia, né, o Detran. Além disso, tem a escola de trânsito, né? A escola de trânsito também é administrada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Né? Legal, bacana. Voltando então, onde? Na pontuação que a gente estava, né? Na pontuação. Na questão que nós estávamos falando sobre a multa do acostamento. Do acostamento. Que é autossuspensiva. E multiplicadora. Ela não é autossuspensiva. Não? Não, mas ela multiplica. Que interessante. Multiplicou, suspende. Multiplicou, suspende. Não suspende. Não? Desculpa, não. Multiplicou é só valores. Não multiplica a pontuação. Não multiplica a pontuação. E tem aquela da ultrapassagem. Mas aí não fica uma coisa meio... desconexa? Porque tem bastante, né, no trânsito. Porque você tá lá, uma multa, acho que é acima de 3 mil reais, né, o valor da multa? Não. É assim, quando você fala de fator multiplicador, você sempre pega a base da gravíssima. Só a gravíssima que multiplica, que ela tá R$ 293 reais. E aí, para esse tipo de autuação, ela multiplica por 3. E vai dar em torno aí de R$ 1.000, aí com os descontos, uns 800 e uns quebrados. Mais ou menos isso. É mesmo? Então, tem esse fator multiplicador, porém, não chega a suspender. E é a multa de farol vermelho? Farol vermelho também não suspende, mas ela também não multiplica. É valor de R$ 293 reais. Agora, um ponto interessante, né? A gente discutiu muito quando mudou as velocidades das marginais. Então, veja só. A marginal ela é uma via de trânsito rápido. Por ela ser uma via de trânsito rápido, ela pode rodar até 80 km por hora. Mas veja só que interessante. Era uma discussão da época, né? Com algumas pessoas discutiam o seguinte. Se ela é uma via de trânsito rápido, ela é 80, por que o prefeito colocou 50? Pode, não pode? Aí falou sobre competência, alguma coisa nesse sentido. Então, o município pode legislar, aliás, o município pode administrar tudo que é circulação e parada. Então, quanto a isso, passou. 50 km por hora, e aí você fala o seguinte, mas se ela é uma via de trânsito rápido, por que não coloca 80? Veja só, lá no artigo 89 do CTB, nós temos uma que a gente chama de hierarquia das normas, mas é a ordem de prevalência. O que é a ordem de prevalência? O artigo 89. A ordem de prevalência é quem está acima de quem. Quem está acima de quem. Muito bem. Vamos lá começar por baixo. Por baixo. Quem é? Regra geral. Então, eu preciso conhecer a regra geral. Eu falei para você que uma via de trânsito rápido, ela é 80 km por hora. Uma via arterial é 60. E assim sucessivamente. Muito bem. Só que, se eu tenho uma sinalização, eu esqueço a regra geral. O artigo 89 diz isso. Então, se eu tenho uma sinalização, eu esqueço a regra geral. Agora, só uma observação. Se eu tenho sinalizações no mesmo... vamos colocar assim, no mesmo fato ou no mesmo local, tenho sinalizações divergentes. Quais são sinalizações divergentes normalmente? Normalmente em cruzamento tenho sinalizações divergentes. Aí, o próprio artigo 89, ele fala que quem está acima de todos? Semáforo. Então, nós temos ali outras sinalizações, em regra ali as faixas, mas eu tenho o semáforo. O semáforo é um tipo de sinalização que está acima de todas as outras, por força do artigo 89. Vamos lá, vamos na prática. Cheguei num cruzamento, faixa de pedestre, no chão escrito pare. Sinal verde. Isso. E aí? Tem que seguir. Siga o semáforo. Isso. E essa também era uma discussão, quando as pessoas falavam sobre levantar a mão,
Sim. Isso é perigoso. Quando você fala, levanta a mão que o pessoal para. Isso é um perigo. E aí muitas pessoas faziam isso no semáforo. Então tem lá a faixa de pedestre, a pessoa fala assim, vou levantar a mão aqui porque é faixa de pedestre e o camarada vai ter que parar. Veja que você traz um problema muito complexo, né? De risco de acidente, a pessoa vai frear com tudo e assim sucessivamente, que infelizmente aconteceu. Na questão da pontuação, eu perguntei ao senhor, o senhor, como sempre, certo, de novo, R$880 é a multa de ultrapassar de conduzir o veículo pelo acostamento. Isso. Mas fica uma coisa desconexa de novo, Sim. né? Porque nós temos aqui, ó, a falta de cautela nas estradas resulta multa de R$1.467 e 7 pontos na carteira. Quer dizer, a falta de cautela, o que seria falta de cautela? Não seria também, conduzir, né, o veículo pelo acostamento, não seria falta de cautela? É que quando a gente fala de falta de cautela, a gente vai longe, coisa, né? A gente vai longe, né? E aí, o que eu ia até falar sobre excesso de velocidade, que eu tava falando sobre a marginal. A ultrapassagem quando ocorre pela contramão. Contramão, isso. Qual o valor da multa? 2.994,70? Eu acho que não, hein? Aqui, ó. Porque caso a ultrapassagem ocorra pela contramão em qualquer via pública, e especialmente em locais proibidos, o condutor seja reincidente nos últimos 12 meses, a multa aumenta para R$ 2.934,70. Porque multiplica por 10, né? E aí, o que seria essa reincidência? Quando a gente fala de reincidência é sempre no período de 12 meses, né? É sempre o mesmo artigo, a reincidência é o mesmo artigo. Então ele foi autuado no artigo... No período desses 12 meses... Aí dentro de 12 meses ele foi autuado de novo. Mas nesse mesmo artigo, nessa mesma multa. Isso. Aí sim que é reincidência. Eu já cheguei a pegar pessoas, no caso do artigo 65. E aí o artigo 65 ele fala que a pessoa quando conduz o veículo sob a influência de álcool... Olha só, artigo 165. Conduzir veículo sob a influência de álcool. Qual que é a pena? Multa no valor de... multiplicado por 10, né? R$ 2.943,70. E mais a suspensão de 12 meses. Muito bem. O próprio artigo, ele fala que se a pessoa for reincidente, ou seja, dentro do período de 12 meses, ela for novamente multada, vamos colocar assim, novamente autuada, dobra tudo. Dobra o valor, ou seja, de 2.900, vamos colocar 3.000, vamos dar uma arredondada. Vai para 6.000. Vai para 6.000. Então veja só, olha só o que aconteceu. O camarada tomou a multa em outubro de 2023. Aí ele já deve R$3.000. Vamos supor que o carro dele já estava licenciado. Então ele fala, beleza, já licenciei, vou licenciar agora só em junho. 3.000 lá. Aí agora, em fevereiro, no carnaval, ele foi pego de novo. Dentro do período de 12 meses. Então ele deve 9.000 pro Estado. Que é os 3.000 que ele já tomou lá atrás e a multa que dobrou de 3 foi para 6. De 3 foi para 6. Aí o que é mais impactante? Se ele tá com a CGzinha 88... Já foi. Já larga lá. Já dá o valor. Já larga lá. Só que o mais impactante é que isso aqui vai virar 3 anos de suspensão. Por quê? Na primeira, deu 12 meses. Na segunda, 24. Porque dobrou. Porque dobrou. Então se ele não ainda... Porque provavelmente não gerou ainda processo de suspensão. Mas aí ele vai gerar uma portaria da primeira e vai pagar 12 meses. E a portaria da segunda. E depois na portaria da segunda vai gerar 24 meses. Aí, que tem gente que confunde com cassação. Aí eu te pergunto, essas portarias podem ser abertas ao mesmo tempo? Elas podem... porque quando as portarias... É assim, ó. Infelizmente o Detran tá um pouquinho bagunçado. Por acúmulo pode. Porém, elas vão sair separadas. Sim, sim. O tempo, sim. Mas a portaria vai ser separada. Vai ter a penalidade de uma e a penalidade da outra, no final unifica igual fosse a unificação de pena. Isso. Aí você pode, se você quiser já cumprir a pena, por algum motivo, você fala, eu vou ficar sem dirigir durante um tempo, eu vou viajar, não sei, alguma coisa que a pessoa já se planejou a não dirigir durante 3 anos, ela pode solicitar o cumprimento de tudo. Isso, agora você chegou num ponto bacana. Solicitar. Isso. Porque a suspensão ela não é automática na questão do cumprimento. Não. Você é notificado da suspensão, mas, um exemplo, você recebeu a notificação da suspensão, vamos dizer que você deixou lá, e aí passou 2 anos e fala, pronto, paguei minha pena. Isso. Não foi. Então, tivemos umas alterações assim. Se a pessoa não se defende... Então ela é revel. Ela sendo revel no processo administrativo, hoje pode bloquear a qualquer tempo. Até, vamos colocar aqui,
por volta de 2022, mais ou menos, meado de 2022, gerava a pena. Então, quando você fazia a pesquisa, aparecia habilitação suspensa, mas não estava cumprindo. E muitas pessoas achavam que estava cumprindo. E não estava. Hoje, sim. Hoje, repentinamente, aparece um bloqueio. Só que hoje a pessoa consegue acompanhar por força do aplicativo. Qual é a penalidade de uma pessoa ser pega com a habilitação suspensa? Boa pergunta. Vamos colocar que ela a lei ela fala que é a cassação. Mas vamos lá. Aí é o sistema que faz isso. Eu fui penalizado com a habilitação suspensa hoje. Certo. O Detran me puniu. Aí eu não estou cumprindo. Eu não estou cumprindo e sou submetido a uma abordagem amanhã. Eu vou ser autuado por conduzir um veículo com habilitação suspensa. Desde que eu não me envolva no acidente. Porque se eu me envolver no acidente... é um entendimento, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de crime, tanto na parte da cassação quanto a falta de habilitação, ele pode ser visto como crime. E a própria lei, o CTB, ele fala que tem que correr risco. Oferecendo risco. E o que é oferecendo risco? Então é bem complexo para a maioria das pessoas, desde que eu me envolva no acidente. Então eu me envolvi no acidente, aliás, eu não me envolvi no acidente e fui surpreso ali com a habilitação suspensa. Eu só vou ser autuado pelo artigo 162, né? Então, e outra pessoa tem que vir... Aí o veículo pode ser recolhido ou aparecer um habilitado. Um habilitado a tempo hábil para retirar o veículo dali. Sim. Porém... O artigo 263 do CTB, ele fala que quem está com a habilitação suspensa e for pego dirigindo, deve ter habilitação cassada. E a habilitação cassada é a perda dela. É a perda. A pessoa perdeu. Peraí que agora uma informação muito importante e relevante, além do que já foi até agora. Sim. Estourei a pontuação... Tive o direito de defesa, não tive, revel, não revel, enfim. Tive minha habilitação suspensa. Fui parado num comando, uma blitz da polícia, quem quer que seja. Puxaram lá no tabletzinho lá do Prodesp lá, tá constando que a habilitação tá suspensa. Suspensa. Vou receber uma outra multa. Isso. O carro vai ficar retido. Ou outra pessoa vem a tempo hábil lá, ou o guincho vai levar para aqueles famosos pátios. Isso. E eu tenho habilitação cassada. Sem direito à defesa. Não, vai ter sim. Vai abrir processo pro mesmo sistema de portaria, aquela coisa toda, né? Agora, o que acontece? A lei, ela fala isso, mas na prática, o que está acontecendo? Só está ocorrendo uma portaria de cassação quando a pessoa é pega no cumprimento. Então, se ainda não começou o cumprimento, hoje... Hoje o cumprimento está sendo automático? Ele está sendo automático, mas não está sendo rápido, mas está sendo automático, desde que você não vá lá pedir. Porque chegou a notificação ou você fez uma pesquisa e apareceu que a sua habilitação está suspensa. Que hoje está tudo digital, né? Você recebe lá a notificação digital lá, você quer cumprir? Tem lá a opção, eu vou lá e coloco. Não, quero imediatamente começar a cumprir. Coloquei, dei o ok. Isso, nesse período... Fui pego amanhã... Aí sim a habilitação vai ser cassada. Arrumei pra minha cabeça. Vai abrir um processo, mas sua habilitação vai ser cassada. E aí a cassada são 2 anos sem poder, logicamente sem poder dirigir. E se você for pego dirigindo, é uma pessoa sem habilitação. Você vai ser autuado por não estar habilitado. Porque sua habilitação você perdeu, não existe mais. Você e aí inicia-se daqui 2 anos... Depois de 2 anos... Inicia o processo de uma nova habilitação. Aquela ali... A gente chama de reabilitação, né? O sistema chama de reabilitação. Tem algumas diferenças. A primeira diferença é que você não vai passar pelo período da permissão. Então você já vai pegar uma habilitação definitiva. Porém, vai fazer todos os trâmites novamente. Aula teórica, prova, aula prática, todo aquele sistema. Se for 2 categorias, você consegue voltar na mesma. Então é outra coisa. Então se a sua categoria é D de dado, você já pode fazer já as suas aulas práticas na categoria D de dado. Se for A e B, então você pode optar em permanecer com as 2, logicamente fazendo as aulas das 2 e prova das 2. Então, na reabilitação, você tem essa possibilidade. Porém, tem que fazer. E muitas pessoas acreditam o seguinte. Eu tô com a habilitação cassada? Tô com a habilitação cassada. Aí ele olha a validade, aí ele vê lá, né? Hoje com 10 anos, a maioria das pessoas, né? Até 50 anos incompletos, é a validade de 10 anos.
Aí ele, ó, opa, até 2031. Então, aí eu falo pra pessoa que não. Ele perdeu. Não, mas vai vencer. Aí eu, quando chegar lá, eu refaço. Você não é mais habilitado. Não é mais habilitado? Pode jogar fora. Modo de falar, porque é um documento, né? É um documento, inclusive, de apresentação pessoal. Boa pergunta que fizeram aqui agora. Sim. Habilitação como documento oficial. Isso. Como se fosse sua identidade. É. Fora do prazo de vencimento. É válido como documento? Sim. Ela é válida como documento. Ela só não serve para você conduzir o veículo, mas ela te dá... como apresentação pessoal. Como apresentação pessoal. O próprio CTB fala isso. Infelizmente, eu sei que em alguns locais as pessoas não aceitam. Olha que absurdo. O camarada chega, por exemplo, num prédio. Aí o atendente fala, não, mas tá vencida. Mas ela tá vencida para dirigir. Ela só Por quê? Porque o que venceu ali foi um exame médico. O documento propriamente dito é válido. Você só não pode usar ele para dirigir, mas para apresentação pessoal, sim. Ele é válido. E em alguns locais as pessoas não aceitam. Não, mas isso aqui tá vencido. Você, por algum motivo, pede um documento de apresentação pessoal, como se fosse um RG, que serve, né, da mesma forma, e questionam essa questão do vencimento. Mas o vencimento é de exame. Exame. O que venceu foi o exame, não o documento propriamente dito. Isso. Que o documento em si, ele não tem, nem a identidade em si tem validade, né? Não. Tem a questão de sua foto não estar compatível com a sua atual, né, aparência, aí você tem que ir lá fazer. Né? Mas assim, não tem esse negócio de, vale por 10 anos. Aproveitar sobre essa questão do documento, já desde 2016, nós não somos obrigados a andar com documento físico. Sim. Porém, precisa ter um sistema aí de digital, né? Então, só o seu telefone precisa estar em condições. Mas isso dá no caso da habilitação. Então, isso dá direito, né, ao policial militar, ao policial civil, ao agente, que qualquer que seja na área de segurança, havendo qualquer suspeita de que aquela pessoa que está se identificando e não tem um documento digital, não tem um documento físico, não apresenta nenhuma prova da sua identificação civil, de conduzir ele para a delegacia para ser identificado, civilmente perante essa pessoa não tem como se identificar, né? E hoje a importância é muito... Na nossa época, né, nós andávamos com documento em qualquer lugar que ia. Ia numa padaria, documento. Hoje em dia, muitas pessoas não tem essa mania. Não tem essa mania. Muito, né? A questão da carteira de habilitação como documento de identidade tem um caso polêmico também, só para entrar nesse adendo aí, da carteira de trabalho como documento de identidade. Isso. Muitos lugares não aceitam. Não aceitam, né? Eu já tive que atuar em situações de levar alguém para fazer um documento no cartório e a pessoa só ter a carteira de trabalho e não querer aceitar, ter que acionar a corregedoria do Tribunal de Justiça. Não, é um absurdo. É um absurdo, porque serve, né? Desde que você apresente aquelas páginas que tem tanto a qualificação quanto a imagem da pessoa, né? Bom, já falamos sobre pontuação, já falamos sobre cassação, suspensão. Dr. Wagner Aparecido Rosa aqui, dando aula sobre direito de trânsito. Vamos entrar na questão dos acidentes, doutor? Vamos. Deixa eu só concluir. Vamos lá. Só 2 pontos aqui da pontuação. Eu falei que é bem relevante a questão da pontuação acima de 50%. Veja só. Eu estava falando na marginal, aqui eu anotei aqui para eu não esquecer exatamente esse ponto. Se você está numa via que ela é de 50 km por hora, até 20% dessa via, 10 km, ou seja, eu estou a 60, ela é uma multa de natureza média. Sim. De 20% até 50, ou seja, de 60 km por hora até 75, seria 50%, né? Até 75, ela é uma multa de natureza grave. Então, 5 pontos, a média, 4 pontos. Muito bem. Porém, quando a gente vai para acima de 50 por hora, ou seja, eu estou a 76, tem uma margem, que a própria norma fala, que é de 7%. Então, vamos colocar aqui que a pessoa está por volta aí de 80 km por hora. Vamos supor que ela está numa via que ela é de 50 e ela foi surpreendida pelo equipamento por 80 km por hora. Ela se tornou uma multa gravíssima, porque está acima de 50 km por hora.
Aliás, 50% da via. O que acontece aqui? Além da multa gravíssima, que a gente sabe que é de 7 pontos e R$ 293, é autossuspensiva. Essa multa também é autossuspensiva. Importante essa informação, hein? Então, não é simplesmente uma multa, né? Não é simplesmente uma multa. Além de ter essa questão dos valores e pontuação, ela é autossuspensiva. E aí o outro ponto que eu estava falando era sobre a reciclagem preventiva. Hoje, que eu falei que pode chegar até 70 pontos, né? Então vamos lá. Hoje, o camarada ele pode ter de 31, supondo que ele pode ter até 40 pontos, que foi aquela regra que eu falei. De 31 a 39 pontos dentro do período de 12 meses. Então, de 31 a 39, aquela regra antiga que eu falei passou para isso. Antes era 14 a 19, agora 31 a 39. Ele pede para fazer a reciclagem preventiva. Então, ele vai até o Detran, a tempo hoje, né? Faz o pedido, fala que eu quero participar da reciclagem preventiva porque eu estou dentro dos requisitos. Quais são os requisitos? Pontuação e o EAR. Eu estava até falando lá sobre o EAR, que tinha essa possibilidade. Quem não tem EAR não pode fazer o pedido. Não pode fazer. Aí ele vai lá e, dentro do período de 12 meses, Zerou. Então, dentro do período de 12 meses, ele pode ter mais 39. Porém, ele não pode mais fazer a reciclagem dentro desse período de 12 meses. Dentro desse período ele não pode fazer. Boa. Mas se a gente somar, na verdade, vai dar 68 pontos. Dr. Wagner, especialista pontos em direito de trânsito, dando aula aqui e explicando tudo sobre pontuação, cassação e suspensão. Nós vamos para um breve intervalo da Marca Solidária e voltamos logo após o intervalo falando sobre acidentes e DPVAT. Você sabia que aqui no Marcas Solidárias a sua marca vai aparecer, você vai conseguir atrair mais clientes e o mais importante, fidelizar os clientes que você tem? Isso mesmo, aqui no Marcas Solidárias, além de você aparecer, atrair mais clientes, fidelizar os que você já tem, você ainda vai premiar os seus clientes que vão aí no seu comércio e vão participar dos nossos sorteios aqui comigo no palco. Marcas Solidárias em você. Faça como todos esses nossos clientes, venha para cá e o mais importante, participando do Marcas Solidárias, você está ajudando projetos sociais como o da Casa de Acolhida Isabel Soler. Isso mesmo, responsabilidade social, que traz para a sua marca, para o seu serviço e para o seu comércio muito mais credibilidade e ajuda na divulgação. Vem com a gente, vem com Marcas Solidárias. Voltamos com o Dr. Wagner Aparecido Rosa, advogado, especialista em direito de trânsito. Deu aí no primeiro bloco aí uma aula sobre suspensão, cassação, multas. E agora nós vamos entrar na questão, doutor, de acidentes e DPVAT. Isso, Vamos começar aí sobre os procedimentos em caso de acidente. Como que funciona? Existe uma preocupação muito grande, principalmente para a área do senhor aí, né, na hora da perícia, de faltarem informações extremamente relevantes. Então veja, nós temos a questão, são 3 pontos no caso de um acidente de trânsito. Primeiro, se tem vítima ou não, então é bem relevante. Segundo, se há indício, aliás, se tem vítima, primeiro, se não tem vítima e, em terceiro lugar, se há indícios de crime. Porém, para que eu motorista, tenha uma noção de que se há indício de crime, eu preciso conhecer os crimes. Então esse é o ponto. Eu estava falando aqui sobre a falta de habilitação. E muitas das vezes a pessoa não é habilitada e ela pode ser presa por crime de conduzir o veículo sem ser habilitada. Sim. Então, se eu tenho vamos dizer assim, uma possibilidade de que ali existe um crime, tanto pela vítima, porque pode ser uma lesão corporal, natureza média, grave ou gravíssima, quanto pela situação do veículo ali, da pessoa, né? Principalmente do condutor, ou embriagado, que pode ser crime. Expor a perigo. Exatamente. Então, chamar a viatura. Então, por exemplo, um veículo colidiu lá com a moto e constatou que o veículo que colidiu com a moto está com o pneu careca. Nesse caso, não.
Não? Não. Nesse caso, por mais que eu também acho que deveria... expor a perigo. Expor a perigo, tudo. Porém, há entendimento que não. É absurdo. Até a questão da placa encoberta... Até a questão da placa encoberta, há entendimento também que não é crime. Então, é outra coisa aí bem Não polêmica. seria um tipo né? de adulteração? Depende, né? Provisória, mas sim. Porque ele tá querendo, tá tampando por algum motivo. Sim, Né? mas... Para não tomar multa, para não passar pelo radar, não ser flagrado no percurso que ele tá fazendo para cometer algum outro tipo de delito. Isso. Mas dá multa. Dá multa, sim. Dá multa, tá. Então, veja só, em relação à multa e fazer algo que a lei não prevê, nós temos uma distinção. Por quê? Eu, como condutor, não vou poder autuar ninguém. Se eu levar essa informação para o órgão público, ele também não vai poder. Sim. Porque não presenciou. Então, isso daí não quer dizer em relação à multa. Porém, tem gente que acha que vai ficar impune. E não é assim. Por quê? Porque tem a questão civil. A responsabilidade civil nos termos do 186 lá e o 187, né, combinado com o 927 e às vezes até o 932, se for motorista de empresa, né? Muito bem. Tudo do Código Civil, né? Se for motorista de empresa, Isso. entra também os motoristas de aplicativo? Não entra porque ele não é funcionário. Tem essa discussão agora, né? Tá começando agora, Tá né? essa discussão que aí eu acho que as empresas vão quebrar. Sim. Se realmente passar essa questão aí, exatamente por esse motivo. A responsabilidade é da empresa. Mas aí nós temos outras questões, né? Por exemplo, a placa. Hoje é tudo veículo particular. E aí, como é que vai ser essa situação aí? Vai ser da empresa o veículo ou vai ser meu? Quer dizer, o taxista... Tem muita discussão em questão de aplicativo, né? O taxista paga pela placa, o aplicativo não paga. Não paga. Né? O taxista paga pelo ponto, o aplicativo não paga. Não paga. O taxista tem certos Gastos. E a fiscalização também, né? Porque a fiscalização, quando a gente fala de punição, a principal diferença, né? Entre o aplicativo, o Uber, enfim, né? E o taxista. O taxista pode usar aquela plaquinha em cima. Isso, em cima do veículo. O Uber 99 pode usar aquele luminoso no para-brisa? Para-brisa não pode. Não pode. No para-brisa não pode, porque a questão do para-brisa, você pode colocar informações, porém não pode ter iluminação. E o táxi é uma norma à parte. Então, ele vai fora do veículo. Ele vai fora em cima. Se o taxista pegar também, pelo menos eu nunca vi, mas se ele pegar igual o pessoal de aplicativo está fazendo, colocar na frente, ele vai ser autuado. Já tá ilegal. Tá ilegal, porque na frente ali no para-brisa não pode. Mais uma informação, vamos lá no acidente. Aconteceu um acidente, se tem vítima, se não tem vítima. Isso. Se tem indício de crime. Tendo indício de crime, acione isso. 190. Acione o 190, não mexe no veículo, por quê? Ocorrendo o crime, somente a autoridade policial pode liberar. Quais seriam os exemplos de cometimento de crime em acidente de trânsito? Primeiro a vítima, né? Primeira questão. Aí tem gente que pensa o seguinte, mas a vítima é meu primo. Então eu bati num poste. Tudo bem que tem a questão, mas beleza, não foram terceiros. Bati num poste e machucou o meu primo. Sim, tem que chamar 190. Há indícios de crime. Mesmo que seja uma lesão leve, mas não se analisa isso na hora. Às vezes as pessoas falam, mas uma lesão leve, não sei o quê. Há quantos casos aí de a pessoa que vai embora para casa e em casa passar mal e vai para o hospital e vem a falecer? Porque às vezes visualmente ali você não tem noção da gravidade da situação. Então tem que chamar de qualquer jeito, faz o boletim de ocorrência. Outra coisa... Esse é o mais importante, o que eu vejo de pessoas falando, supondo que eu bato no seu carro, vamos falar assim, né? Eu bati no seu carro e fui embora. Só que eu bati no seu carro e só quebrou o retrovisor. Eu bati no seu carro, quebrou o retrovisor e falei assim, desculpa aí e tal, fui. É crime. O que você acha? Sim. Supondo que não machuquei ninguém, não fiz nada. Exatamente, é crime. E muitas pessoas acreditam que não. Danos, né? Danos ao patrimônio. Então, mas tem o artigo 320... Ixi, agora fugiu aqui. Sair do local do acidente? Acho que é o 311.
Não. Bom, eu vou lembrar daqui a pouco o artigo. Se eu saio do local do acidente para fugir de responsabilidade civil, criminal ou administrativa, é crime. É crime. Além do dano. Isso, aí além das outras consequências, né? Quaisquer que sejam. Então, muitas das vezes, as pessoas não acionam porque não sabem que isso é crime. E aí, não, beleza, anotei a placa, corre atrás do judiciário para ver as questões, que na maioria das vezes as pessoas acreditam que é só a parte, parte material, né? Muito bem, então, indício de crime pode ser fuga, bebida, então, visivelmente embriagado, crime, se é acima de 0,3. Então, também pode chamar a viatura para ela constatar isso daí. Eu falei a questão da habilitação, mas isso daí é uma informação muito complicada. Sim. Porque você fala para a pessoa, me apresenta seu documento. E eu não tenho competência para pedir o documento de uma pessoa. E aí ela fala, não vou te dar. E tem gente que acha que tem que dar. Ele bateu no meu carro, ele tinha que me dar o documento e ele não deu. E agora? Não tem. Você colhe as informações que você conseguir. Sim. Não pode forçar. O policial, sim. O policial vai pedir a documentação. Até crime de desobediência, né? Exatamente. E dependendo da situação, vai aumentando resistência e assim vai. Muito bem. Então, em regra, é bebida, vítima e a situação de documento. Pode entrar no crime. Quaisquer um desses três. Outras provas, eu vim filmando, alguém veio filmando, essas coisas aí já fica um pouquinho para mais. Muito bem, então eu chamo. Agora não tem nada disso. Qual que é o procedimento então? Se eu não tenho nada disso, foi só um acidente, a pessoa parou, muito bem. No formato onde os carros pararam, que realmente tem que liberar o trânsito, concordo, porém vai prejudicar lá na frente se você não tiver exatamente a informação. Por quê? Nós temos a questão da condução da faixa. Só um exemplo. Condução na faixa. Isso se o órgão público não descumpriu o artigo 88 do CTB. Que é uma coisa bem... Olha, o artigo 88 ninguém cumpre. Que fala que nenhuma via deve ser liberada sem sinalização. Sim. Aí o camarada, ele faz o recapeamento e libera o trânsito à la vontade, ou mesmo em obra, e o trânsito está correndo. Muito bem. Supondo que o órgão público fez ali a sinalização. Para cada faixa, é um veículo. Sim. Para cada faixa é um veículo. Aí, um outro veículo, para mudar de faixa, ele tem que seguir algumas regras. Faixa contínua? Transposição. Primeiro se pode. Sim, já exatamente. Começa por aí. Isso. E tem gente que acha que é só amarela. Então, tem algumas vias que ela é faixa branca e ela é contínua. Não pode. Então, só aí já configuraria uma ilicitude, no caso de um acidente. Muito bem. Então, eu estou numa via, numa faixa. Uma pessoa vem de outra faixa. Qual que é o certo? Primeira coisa é sinalizar, que ela tem que informar que ela quer fazer isso. Segundo, esperar. Porque também eu vejo muitas pessoas acharem que eu sinalizei e o outro é obrigado a parar. Não estou falando na questão da humanidade, essas coisas todas, porque a gente tem que ser educado. Mas legalmente, não. Então o camarada sinalizou, eu aguardo, eu sinalizo, aguardo o momento e mudo de faixa. Entra com segurança. Isso, eu não posso forçar. Sim. Se eu sinalizar e já jogar e me envolver no acidente, eu sou o errado na história. Muito bem, vamos supondo que aconteceu isso. Parou todo mundo ali? Já tirou uma foto. Sim. Tira uma foto de longe, se possível, para sair toda aquela situação. Eu sei que tem a questão do risco, tudo isso daí, mas vai lá para a calçada, tira uma foto de longe, vê se pega placa de sinalização, velocidade. Por que é importante a placa de velocidade? Pelo seguinte, tem local de acidente que ocorre pela falta de visibilidade das partes. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, curva. Aí tem a placa lá antes da curva, 30, 40. E o camarada vem chinelando. Se aquela placa tá ali, alguma coisa tem, logicamente, por ser curva. A finalidade dela tá ali para ser cumprida. Mas pode ter uma via de acesso. E a pessoa precisa acessar para atravessar, ela precisa acessar. Se ela não tem tempo hábil, supondo que ela cumpriu ali a velocidade certinha e a outra parte não cumpriu a velocidade da via, provavelmente pode ocorrer um acidente. Sim. Então, ocorrendo acidente, crime. Exatamente. Então, veja só, aí muitas das vezes a pessoa fala, mas eu estou na preferencial. Você estando na preferencial não te dá o direito a descumprir a norma. Sim. Não é só porque eu estou na preferencial que eu posso andar 300.
Exatamente porque tem os cruzamentos, tem essas coisas todas. O semáforo está aí para isso, mas supondo que lá não tenha, ou esteja quebrado, também acontece, o semáforo está quebrado, que é outra questão, né? De quem tem o direito no eventual acidente. Qual é a via preferencial? Aí tem que ver de quem é preferência, mas normalmente a gente fala da hierarquia das vias, né? Arterial, local, aquela coisa toda. Então elas seguem essa norma aí, que na maioria das vezes vai ser uma local que vai passar por uma arterial. Na maioria das vezes é isso daí, ou rodovia. Então, não tendo vítima, saindo dali você vai fazer o boletim de ocorrência online. Sim. Pelo menos vai fazer seu relatório. Em São Paulo, você faz ali o boletim de ocorrência online. Hoje já tem a opção de você anexar fotos, Sim, né? Então por isso que é interessante sempre fotografar. Isso. Só que tem gente que acha que o governo vai fazer algo. Se não tem vítima, ele não vai fazer. Ele não vai mandar uma notificação para outra parte. Então aconteceu o fato, você tem até 3 anos... Para acessar através de um advogado a justiça para... se for até 20 salários mínimos, ainda consegue fazer 100. Juizado especial. No JEC, né? No Juizado Especial Civil, que é conhecido aí como pequenas causas. Então a pessoa pode pegar aquele boletim de ocorrência. E aí nós temos 2 situações. A primeira, se o veículo está daquele jeito ali, você não mexeu, você fez os 3 orçamentos... Você pega os 3 orçamentos junto com o boletim de ocorrência, tendo ali as informações necessárias, vai até o JEC ou procura um advogado para ele fazer isso daí. Muito bem. Aí eu vou entrar com uma ação de obrigação de fazer. Por quê? Eu quero que a pessoa arrume o meu veículo. E nessa daí eu posso pedir, dependendo das provas, né? Posso pedir até ressarcimento dos dias que eu fiquei parado. Lucros cessantes. Isso, dentre outras coisas. Por isso que as pessoas falam que não ter advogado, né? Isso, por isso que eu sempre falo, mesmo sendo juizado especial, civil, mesmo você tendo o direito, que a lei lá 9.099, né, te dá esse benefício de você acessar a justiça sem um advogado, nada melhor do que a contratação de um advogado especialista. Né? Porque a pessoa às vezes ela está perdendo ali a possibilidade de algo a mais, ou realmente ganhar a ação, né? Então, muito bem, aí ela está com ali... No caso de um veículo que ela não arrumou, é uma ação de obrigação de fazer. Agora, se ela já arrumou, porque a gente vai, e agora? O carro está quebrado. Pode arrumar. Aí, só que, logicamente, você vai entrar com outro tipo assim. Você vai entrar com um tipo de ressarcimento, né? De ressarcimento. Indenização por danos materiais e vai embora. Isso, Aí, tem a questão do laudo, que é outra polêmica, porque nós tivemos uma alteração agora não, né? Já tem um tempo, 2016, se eu me falha a memória, sobre média monta, pequena monta, grande monta. E é uma polêmica, porque está relacionada a ponto de impacto e não onde é esse impacto. Então, quando o policial ele faz ali 5 pontos no seu veículo, ele não precisa colocar se aqueles pontos são pontos de impactos grandes. Ele coloca que é um ponto de impacto. Já deu média monta e vai virar sinistro. Esses 5 pontos, vamos dar um exemplo, uma colisão frontal. Um farol esquerdo, farol direito, para-choque, para-lama e trincou o para-brisa. Deu 5 pontos. 5 pontos. Já virou média monta, já virou sinistro. Meu Deus. Aí o veículo já perde ali. O veículo perde. Tem muita gente que não se preocupa com isso, em relação a perder. Porque, mas não tem problema. Tá constando lá, se fazer a pesquisa lá, não tem problema, vai constar lá média monta. A seguradora não cobre, né? Não cobre, não cobre 100%, né? E outra, na hora de vender, você perde aí 20%, 30%, 40%, dependendo do veículo. Tem gente que comercializa isso, ela sabe que tá a menos, não tem problema. Ela tá sabendo, já é outra história, né? A questão... A média monta tem que, para colocar o carro de novo, para rodar no dia a dia, tem que fazer um laudo do Detran, do Inmetro? Não tem necessidade? Não precisa não sei que você vai entrar com recurso. E é possível, né? Inclusive para o senhor, eu acho interessante, porque já peguei casos aí que realmente não precisaria constar. Aliás, os recursos mais comuns é de grande monta, porque é PT, né? Grande monta. Grande monta é perda total, e aí a pessoa tem ali um veículo de um valor razoável, né? Ou grande mesmo, né? Um valor bom, e perde, e você acaba vendo ali que, através de um laudo técnico, logicamente, para informar que aquele veículo não oferece risco para circular, e aí entra com recurso para cair para média monta e você não ter que dar baixa, porque perda total você tem que dar baixa no veículo. Nossa.
Dr. Wagner Aparecido Rosa, advogado, especialista em direito de trânsito. Doutor, sim, nós já estamos aqui 1h Opa, já tá... Produção já está ali 1h07 já falando, e bem rápido, bem gostoso, um tema... Quando o convidado é especialista e sabe no que está falando, o tempo passa e a gente nem sente. Vou pedir ao senhor para a gente marcar uma nova data, para a gente falar sobre DPVAT, débito do veículo e outros assuntos que vão vir aí das perguntas dos internautas aí. E aí a gente vai fazer uma outra live com o Dr. Wagner, com esses outros assuntos, porque eu acho de suma importância. A aula que o senhor deu aqui hoje é bem explicativa, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aí que estão nos vendo pela live, estão nos ouvindo pela FM Mauá 87.5, e vai ser de grande valia, e tenho certeza que vai ajudar bastante gente aí a tirar as dúvidas que até nós que somos profissionais, às vezes, nos surpreende com as novas normativas, com novas legislação que vem, com novas mudanças. Essa questão da pontuação e dentro do período de 12 meses é uma informação muito importante, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E eu quero agradecer e pedir ao senhor fazer um convite para uma nova entrevista aí com esses novos temas. Quero deixar aqui aberto para o senhor fazer os agradecimentos a quem quer que seja e falar aí da sua rede social, do seu escritório, da sua atividade aí como profissional do direito de trânsito, colocar à disposição daqueles que precisam, como um excelente profissional que eu particularmente indico, porque é uma pessoa... Eu só trago aqui pessoas profissionais que eu indico. Eu só trago a esse programa profissionais que eu tenho conhecimento de que esse profissional é um profissional gabaritado, responsável e tem competência para atuar na causa que ele pega para resolver. Então, doutor, fica aqui já meu agradecimento, o agradecimento do programa, no meu convite para um próximo programa, e deixo aberto aí para o senhor fazer os agradecimentos e falar sobre o que o senhor quiser aí, sua rede social, seu telefone. A rede social do doutor já está até ali embaixo ali, né? A gente vai colocar também aí, marcado aí nos comentários, a rede social do Dr. Wagner, para quem quiser tirar mais dúvida e contratar o serviço de advocacia especialista em direito de trânsito, está aberto aí. Doutor, a palavra é sua. Agradeço aí pelas palavras. Realmente, para mim, é prazeroso trazer informações sobre o trânsito, porque eu entendo que boa parte da população é carente de muitas informações extremamente relevantes, que eu entendo ser relevantes, e luto por escola de trânsito para adolescente. Eu acho que todo órgão público, fica até uma dica aí, o próprio CTB já prevê, então eu sei que a sua audiência é uma audiência extraordinária, então os profissionais aí do governo, não importa de qual setor, municipal, estadual, quer seja do legislativo, vamos implantar a escola de trânsito na sua região, escola que vai trazer informações bem relevantes para os adolescentes e para as crianças que vão repercutir nos futuros motoristas. O DPVAT, depois a gente fala, mas só para dar uma pincelada, o DPVAT está com possibilidade de voltar. A gente tinha 3 situações, que era morte, invalidez permanente e ressarcimento por custas, né, médicas. E nesse projeto de lei agora que foi encaminhado para o Congresso através do Executivo, tiraram a parte de ressarcimento médico. Sim. Então só vai vir, vai continuar, né, se caso for aprovada essa lei, né, o PL 233, se for aprovado somente para indenização de morte e de invalidez. O valor ainda também não está certo, até no momento de 13 mil e pouco, está há muitos anos com esse valor. E está suspenso. Isso que eu ia perguntar, está suspenso. Está suspenso. Nós temos uma portaria que todo ano o CNP, Conselho Nacional de CNSP, né, Conselho Nacional de Seguros Privados, eles publicam para vigorar durante um ano, porque a lei fala que deve vigorar durante um ano. Então, em 2022, sempre no final do ano, né, final do ano de 2022, publicou para 2023. Então, todos os acidentes que ocorreram em 2023
estão sob a norma antiga. Porém, os pagamentos estão suspensos. Certo. Está suspenso. Qual que é o prazo? É o mesmo prazo, né? Que são de 3 anos, né? Qual que é o prazo para você requerer o DPVAT? Da data do fato. São 3 anos. Como nós estamos passando por um período um pouco conturbado, creio que esse prazo aí vai ser alterado para as pessoas não perderem o seu direito, que está suspenso, então você não pode contar aí a prescrição por algo que está suspenso pelo próprio governo. Então, eu creio que vão ocorrer mais perguntas, então vamos para a próxima. Vamos montar para o próximo programa. Próximo programa aí, todas as perguntas que as pessoas tiverem. A minha rede social é Wagner Rosa, Wagner _ 2007. Isso. Wagner Rosa _ 2007 no Instagram. No Facebook, no Trânsito com Wagner Rosa. É isso aí. Tem o telefone do escritório. O nosso escritório fica lá na freguesia do Ó, Zona Norte. O telefone é 11 9 1352 4893. Depois nós vamos fixar essas informações também no comentário lá. A produção vai colocar lá as redes sociais, o Instagram, Facebook e o número de telefone do escritório do Dr. Wagner. Desde já agradeço, doutor. Opa! Fica para a próxima oportunidade as perguntas do chat e também essas questões aqui de muita relevância. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tá. Só para corrigir aqui, é Wagner _ Rosa 2007, o Instagram. Beleza. Tá bom. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, uma aula de direito de trânsito, uma aula de direito das pessoas que dirigem e das pessoas que conduzem veículo e também das pessoas pedestres que estão sujeitos aí às normas de trânsito, né? E nas próximas perguntas aí já apareceu aqui perguntas sobre ciclista, sobre as motos elétricas, como que fica essas questões todas aí, a questão de moto elétrica no passeio público. Então, tem bastante pergunta nesse programa, a gente não vai conseguir fazer, nós precisaríamos de 3 horas aí, então vamos deixar para o próximo programa. Eu agradeço a todos, obrigado pela participação, pelo chat das pessoas que estão aí nos mandando as perguntas e peço a vocês que curtam, compartilhem e até um próximo programa.